As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira. A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet. Em uma das afirmações, Lula disse: tem que ter um limite. As pessoas não podem tudo do jeito que podem. No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão. É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada. Para o jurista Ives Gandra Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional. O que vale dizer, quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Todos os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, considerado inconstitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão. É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição. Se nós vemos a Constituição da Venezuela, 70% dos meios de comunicação são particulares, 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então dá uma impressão que 5% só estatal há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim é com grande preocupação, porque quando se fala em regulamentação, na verdade está se pensando em censura da mídia. Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara. Enquanto tivermos uma mídia completamente livre, como pretendeu o Constituinte de 88, como está nos artigos 220 a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir, de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente essa regulação. Vamos agora com a opinião de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. Boa noite a você que nos acompanha. Desde que virou frequentador assíduo do noticiário político-policial, um dos sonhos de Lula é enjaular a liberdade de informação. O que muda é o codinome da velha censura à imprensa. Na primeira tentativa frustrada, essa abjeção disfarçou-se de controle social da mídia. Agora, o ex-presidente presidiário quer ressuscitá-la fantasiada de regulação da mídia. Numa discurseira recente, ele explicou que o direito de livre expressão merece cabresto por pelo menos 2 motivos. Primeiro, Lula acha que não foi tratado pelos meios de comunicação com a gentileza que merecia uma alma pura perseguida pela Operação Lava Jato. Segundo motivo, jornais e emissoras de TV apoiaram o afastamento de Dilma Rousseff por enxergarem um processo de impeachment onde Lula viu com nitidez um golpe de Estado. Amparado nessas fantasias, o candidato a um 3º mandato presidencial quer fazer o que foi feito em Cuba e na Venezuela. Na Ilha Presídio, nenhum jornal pode criticar a ditadura. No fazendão bolivariano, os jornalistas podem escrever ou falar o que quiserem, desde que seja a favor dos donos do poder.